mais ou menos é isso, né? Já vi ministrar muito em encontro, pregar a primeira vez. Então, pastor, que Deus possa te usar poderosamente. Sabe, assim como a senhora tem sido usada nos encontros, nas mensagens de cura da alma, que nessa noite o Senhor possa se fazer presente mais uma vez na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida da pastora Raquel em suas mãos. Entregar, Pai, é uma forma que nós sempre fazemos, mas eu sei, Pai, que ela nunca deixou de estar na palma das suas mãos. Eu sei, Pai, o quanto o Senhor tem cuidado da sua filha, assim como da vida do pastor Leandro, da vida da Rafa, do Arthur, do Ramon. Toma nessa noite a sua filha, toma o ministério que o Senhor tem confiado ao pastor Leandro e ela. Não permita, Senhor, que nenhuma ação do inimigo venha contra a sua família, contra o seu ministério, contra a sua casa. Toma a irmã Dalza, a sua mãe, nesse momento. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder através da tua serva. Amém e amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Confesso para os amados que é um grande desafio, né? Depois de tantas pessoas boas que passaram nesse local, que trouxeram algo da parte de Deus, que falou tanto ao nosso coração, eu estar aqui debaixo da confiança do pastor Geraldo, né? Trazendo uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus, ela não volta vazia, por mais simples que ela seja. A palavra de Deus, ela diz que a palavra, quando ela é liberada, ela sai para cumprir um propósito. E ela não volta antes de ter executado aquilo pelo qual ela foi liberada. Então eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai falar ao meu e ao seu coração, porque essa palavra também ministrou muito ao meu coração. Muito gostoso, né? Entrega na mão de Deus. Como é bom entregar na mão de Deus, não é verdade? E quem nunca entregou nada na mão de Deus? Até os meus filhos, quando eram pequenos, eles entregavam as coisas na mão de Deus. Eu lembro que quando eu estava trabalhando a fé com o Ramon, que é aquela coisa linda ali, para quem não conhece, não fica com ciúme, menina. Era muito interessante, porque eu ensinei a ele praticar a fé no videogame. Ele jogava e eu falava, quando ele não conseguia passar da fase, eu falava para ele: ora, filho, Deus vai te mostrar. E às vezes eu passava na sala e ele estava de joelho em cima do sofá orando, e eu falei: o que foi? Ele: eu não consigo passar da fase. E aí ele orava, daqui a pouco ele chegava na cozinha: mãe, eu orei, eu consegui. E nessa noite o que eu quero falar para você, junto com entrega nas mãos de Deus, é que para entregar, a gente precisa confiar. A gente não entrega nada na mão de uma pessoa que a gente desconfia dela. Nós só entregamos as coisas na mão daquele a quem nós temos confiança. Só que confiar, nós precisamos exercitar uma palavrinha tão pequena, mas tão essencial na nossa vida, chamada fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós chegamos crendo que entregando na mão de Deus algo vai acontecer, nós esperamos que esse algo aconteça. Mas muitas vezes, pela nossa falta de intimidade, e por muitas vezes não conhecer o Deus a quem brota-lhe a desconfiança. Então falta fé. E nós começamos a questionar nós mesmos se aquilo que nós deixamos na mão de Deus vai acontecer. Será que vai acontecer? Será que Deus vai se importar com isso? Será que para mim é importante, mas será que para Deus também é?
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 37, no versículo 4 e versículo 5. É uma palavra muito gostosa. É uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Olha que palavra maravilhosa. Salmos 37, versículo 4 e 5. Diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Podemos assentar. Que segredo maravilhoso existe nessa palavra. Deleita-te, descansa. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra me ensina que Deus se importa com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós precisamos. E que muitas vezes, embora a necessidade seja nossa, a possibilidade de realizar isso não está no alcance das nossas mãos. Fugiu do nosso controle. Eu coloquei algo na mão do Senhor que eu precisava, era minha necessidade pessoal. Alguns anos atrás. E por muitas vezes eu fui tentada a acreditar que isso não iria acontecer. E eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, acontece com você. Quando eu coloco um filho, uma mãe, uma situação, um casamento, um desafio na sua alma. Queridos, lugares que nós temos desafio na alma, porque desafios muitas vezes humanos, nós conseguimos solucionar dentro das possibilidades. E quando é na alma, que a gente tem um desafio na alma e que o médico não vai resolver, o pastor não tem a resposta que eu preciso, e eu preciso confiar e entregar na mão de Deus para que aquilo seja solucionado. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, descansa nele. Dentro das nossas possibilidades, nossas necessidades, nem sempre nós conseguimos chegar a esse ápice de descansar no Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas há um momento na palavra que ele dizia assim: por que está inquieta dentro de mim, minha alma? Por que tu está tão atribulada, minha alma? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que conhecia Deus. Mas houve um momento na vida de Davi que ainda que ele tivesse confiança, ainda que ele tivesse fé, ele teve que conversar com a alma dele, que é a sede das emoções, e dizer: confia em Deus, espera nele, porque Ele vai se levantar e Ele vai te responder, Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar, e você não vai vacilar. Muitas vezes nós precisamos conversar conosco. Ei, o Deus que eu sirvo, ei Raquel, o Deus que você serve não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, não é um Deus que promete, daqui a pouquinho diz: esqueci que eu te prometi. Não, a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele disse que ele vai cuidar, é porque ele vai cuidar. Se ele disse que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. Só que existe algo em nós chamado impaciência. Pensa num serzinho para ser impaciente, é um ser humano. Nós queremos o nosso tempo, na nossa hora. E muitas vezes, quando as situações que nos rodeiam, elas acontecem para amadurecer a nossa fé. Entregar uma situação que eu posso ir ali solucionar,
certamente será um tempo perdido, porque Deus não vai descer do trono dele para resolver o que eu e você podemos resolver. Ele não vai se ocupar daquilo que nós podemos fazer. Mas assim como nós já ouvimos nesse altar, o que foi impossibilidade nossa, Ele desce no trono para fazer por nós. Porque pai não desampara filho. E o nosso paizão, ele não nos desampara. Às vezes os nossos desafios para os outros são desse tamanhozinho. Só que para mim, ele é desse tamanho. Talvez uma pessoa vai contar algo para você e para ela é um monstro que ela não consegue vencer. Mas para você, é só fazer isso. Mas para ela não é só fazer isso. Porque a dificuldade que para mim não é, para ela é. E aí eu preciso somar a minha fé com a fé da pastora Adriana e dizer para ela: eu não vejo o teu problema desse jeito, mas eu posso somar contigo em oração. Eu posso te ajudar a avançar. Nós fomos chamados para ser um. Nós não fomos chamados para andar independente, mas para ser um em Cristo. Quando eu entendo que a necessidade do outro que foi entregue na mão do Senhor é pesada, eu preciso ser Arão e Ur na vida da pastora Adriana através da minha fé. E eu juntamente com ela eu vou começar a entregar na mão de Deus aquela questão que é dela, não é minha. Mas se a vitória dela vier, eu também sou vitoriosa. Eu acho muito linda a palavra de Deus quando ela diz que nós somos corpo. Corpo. Só sabe o valor que tem o dedo mindinho quando a gente acerta a quina de alguma coisa. Só dói o dedo mindinho? Deu-lhe um chute na quina do guarda-roupa, só dói o dedo mindinho? Todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Nós precisamos entender que a minha fé precisa somar com a fé do outro. E a fé do outro vai ser sustentada para somar com a fé do outro. E todos nós teremos história para contar. Quando eu entrego na mão de Deus, eu preciso crer e exercitar a fé. E às vezes é tão difícil. Você olhar a circunstância contrária e dizer, vai dar certo. Aparentemente está indo na contramão e você está dizendo, vai dar certo. O vizinho chega e fala, tu tá louco, tá dando errado. Eu digo, vai dar certo. Hebreus 11, ele vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Quando eu coloco algo na mão de Deus, eu não preciso duvidar do Deus que Ele é. Eu preciso é cuidar para que eu não deixe com que a minha pouca fé duvide do Deus a qual eu sirvo. Nós somos tentados a duvidar sempre, né, pastor? Como somos? Entregar na mão de Deus é confiar sem duvidar. Quando nós entregamos algo ao Senhor, nós precisamos crer que Ele fará muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Nós vemos grandes homens na Bíblia que nos dão relato do que é confiar em Deus. Eu não vou falar de todos, eu vou citar 2 somente. Nós vamos ver Abraão. Que fé que aquele homem teve. Mas eu, como ser humano, eu tenho dificuldade de pensar que ele, em todo tempo, ele só pensava assim, Deus vai enviar provisão. Deus vai enviar provisão. Por momentos eu creio que aquele homem disse assim, e se Deus não enviar provisão, eu vou ter que sacrificar Isaac. Mas a dificuldade em se manter firme não fez ele fugir do propósito pelo qual Deus tinha determinado para a vida dele. Até
aquele monte. E ele preparou tudo. Ele preparou tudo, crendo que o Senhor enviaria, como o Senhor enviou. No entanto, que até os dias de hoje aquele monte é conhecido como Monte do Deus Proverá, porque Deus foi um Deus que proveu no momento certo e na hora certa. Se nós olharmos, nos colocarmos no lugar de José, palácio, calabouço, palácio, calabouço, será que nós teríamos a plena convicção de que um dia o calabouço chegaria ao fim e nós viveríamos somente em palácios? Mas esse homem me conta uma história, através da atitude dele, que quando ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus, não importava o que viria após isso, porque ele sabia que aquele que fez a promessa, ele ia cumprir. Porque ele sabia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele é um Deus imutável. Circunstâncias não mudam o teu Deus. O teu fracasso não muda o teu Deus. Aquilo que você perdeu não muda o teu Deus. Ele muda você, mas ele não muda Deus. Quando nós entendemos a quem temos colocado a nossa vida, em quem nós temos depositado a nossa confiança, nós começamos a mudar o curso da história. Eu gostaria de compartilhar com você um episódio da minha vida que me marcou profundamente. É sobre o Uma certa vez nós tivemos um problema com Arthur. Devido a uma situação, estranhe você ou não, eu vou contar essa situação para que você tenha entendimento de quão sério isso é. Eu fiz almoço, arroz fresquinho, comida fresquinha, e de repente, o bom filho de sempre, né? Mãe, eu não vou almoçar agora não, porque eu não estou com fome, vou almoçar mais tarde. E ele foi requentar o arroz e não esquentou o arroz direito, então ficou a água no fundo da panela. E beleza. Quando nós fomos comer o arroz novamente, eu falei com o Leandro, esse arroz está estranho. Eu peguei o arroz, Leandro pegou o arroz, todo mundo pegou o arroz e o Arthur pegou a parte de baixo. E eu falei, Leandro, esse arroz está estranho. Só que quando eu fui sentar para comer, porque sempre assim, a gente é o primeiro a fazer, mas a gente é o último a comer. Faz isso, é um suco. Quando vem a gente sentar para comer, todo mundo já está acabando. E aí Arthur chega para mim e fala assim, nossa, esse arroz estava meio assim. E aí eu peguei e falei assim, estranho. Mas beleza. Isso foi à noite. Queridos, quando deu 8, 9 horas da manhã. Queridos, presta atenção aqui. Não deixe o teu foco desviar, em nome de Jesus. 8 horas da manhã. O Arthur acorda. E eu estava na cozinha lavando louça, de repente o Arthur olha para mim. O Arthur é o tipo da pessoa que, para ele dizer que o negócio não está bom, ele tem que estar ruim. Ele é resistente. O Arthur é uma pessoa resistente. Todos aqui sabem quem é o Arthur, né? O Arthur é o baterista. E ele saiu do banheiro e ele olhou para mim e disse assim, mãe, eu não estou bem. Quando ele falou isso, do meu lado direito, uma voz falou assim, o espírito da morte. Quando essa voz, eu falei, sangue de Jesus está em poder, que eu virei para o Arthur. Querido, pense em alguém verde. A orelha verde, as bordas do nariz verde, a sobrancelha verde,
a parte de baixo esverdeada, a boca esverdeada. E eu olhei e falei, que isso? Ele falou, mãe, não estou bem. E eu chamei o Leandro e falei, bora para o hospital. Era o recurso que eu tinha. Vai para o hospital. E Leandro pega o Arthur e leva o Arthur para o hospital. E quando ele chega na UPA, ele não tinha vomitado, ele não tinha feito nada até então. E o médico olha para o Leandro e fala, o seu filho está totalmente desidratado. E eu olhei para aquela situação, o Leandro me ligou e falou, amor, ele está totalmente desidratado. Eu falei, como que ele está desidratado? Não tem nada para isso, dormiu mal. E aí fizeram os exames de sangue e ele falou, seu filho não está bem. Mas nós vamos fazer um exame de sangue nele para ver o que está acontecendo. Volta à noite ou amanhã, uma coisa assim. E o Leandro voltou. Sendo que ele passou o dia inteiro, isso foi no dia seguinte que ele voltou. Ele passou o dia inteiro tomando soro. No outro dia de manhã volta ele para o hospital. E quando o médico injetou a seringa para tirar o sangue, não veio sangue, querido, veio gordura. E quando ele puxou, ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Corre com ele para a hidratação e jogaram o Arthur hidratado novamente. E aí conseguiram recolher o sangue dele e falou, você volta amanhã, 4 horas da tarde, para pegar o resultado. Eu como mãe, você sabe que eu não vou ficar quieta, sentada, esperando 4 horas do outro dia. E eu falei para ele, vamos sair daqui agora e vamos para o pronto-socorro. E quando chegamos lá e o médico olhou o Arthur, o médico me deu a pior notícia que ele poderia me dar na minha vida. E ele disse para mim e para o Leandro, tenho uma notícia para vocês. Ele precisa operar. E se ele operar, ele morre. E se ele não operar, ele morre. Ali acabou os meus recursos. Eu já não tinha mais o que fazer. E o médico falou, nós vamos colocar na sala de cirurgia. Eu falei, vai não. Não vai não. Colocar o meu filho para morrer na sala de cirurgia. E se ele não fizer, ele vai morrer. Então o senhor não vai operar o meu filho não. E o médico, mas mãe, eu falei, não tem mais. O que o senhor não pode fazer, o meu Deus pode. E o médico ficou olhando assim para mim, porque ele viu uma reação que eu não esperava de mim. Queridos, ele manda o Arthur ir para uma... O Arthur ficou 8 dias dentro do pronto-socorro. E quando foi passando os dias... Primeiro dia, o Arthur sentia cólicas horrorosas, porque ele teve apendicite com 5 anos de idade. E ele operou apendicite. E o médico disse para mim, mãe, ele teve uma brida. O que é uma brida? É quando aonde abriu para fazer apêndice, o corte, ele não cicatrizou direito e ele cola o intestino grosso. Então as fezes ficam daquela parte ali para cima e daquela parte para baixo vai esvaziando. Mas as fezes que estão para cima, elas não conseguem romper e descer. E aí eu falei, o que ele precisa, doutor? De uma cirurgia. Eu falei... E ele tinha 16 anos, ele está com 20. E eu tinha o direito de ficar com ele lá naquele hospital, mesmo que fosse um pronto-socorro. Queridos, Deus às vezes ele muda o curso da história porque ele precisa salvar alguém. Muitas vezes Deus não vai te responder agora, porque no dia da tua resposta alguém vai ser resgatado, alguém vai ser salvo por intermédio disso. E eu fiquei naquele hospital o primeiro dia. O Arthur falava, mãe, tá doendo. Pensa em alguém que tomou banho de azeite. Eu passava azeite nele. É para cirurgia, Jesus. Opera, Jesus. E opera, Jesus, vai operando. E opera, Jesus, porque o que o médico não pode, tu pode. E dentro da sala havia 12 pessoas e as pessoas ficavam assim. Eu creio que as pessoas no momento em que me viam fazendo aquilo diziam, é louca. Porque a fé não se entende, querido. A fé se vive. E eu precisava o impossível, porque o possível já tinha fugido das minhas mãos. E
toda vez que o Arthur falava, mãe, eu tô com dor, eu dava um banho de azeite. Eu falei, eu declaro cura, eu declaro cura, eu declaro cura. E eu orava por ele. Eu deitava na cama, eu abraçava ele, eu dizia, você é meu bebê. E Deus não vai retirar o meu Isaac. Eu não sei o propósito que ele tem, mas eu sei que ele vai fazer um milagre. Queridos, e foram 8 dias em que eu aprendi muito. Eu aprendi que no momento da minha adversidade, quando Deus não responde, a minha fé não pode ser abandonada. Porque aquele que crê vai ver a vitória. Porque o nosso Deus, ele não tarda e ele não falha. Tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Ei, o meu Deus, ele não tarda e ele não falha, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. E o tempo e a hora dele é perfeita. E foram se passando os dias, e o Arthur nada. E cada um que chegava lá, escrevia na plancheta de manhã, não tem jeito, vai morrer. E eu amarrava, está amarrado em nome de Jesus. Decreto falência em nome de Jesus. Mãe, que não tem jeito, porque meu Deus tem jeito. E Arthur e Leandro só ficavam, eu não. E aí deu resultado, eu não. Queridos, eu não chorava. Porque eu não queria passar para o Arthur nenhum tipo de fraqueza. Eu não queria que o Arthur ficasse desesperado. Ele já estava tão debilitado. Eu vendo meu filho verde, eu falei, meu Deus, tem um Hulk dentro dele. Porque eu nunca vi um garoto tão verde. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E orava. E orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. De madrugada o povo dormindo e eu orando. E um belo dia, eu já estava esgotada, mas eu estava esgotada. Esse menino lindo. Eu estava esgotada. E na madrugada do 6º dia, do 6º dia, eu já estava orando com toda aquela sala. Tinha 12 pessoas que reuniam para orar de mãos dadas. Nós acordávamos orando e na hora de Jesus. E as enfermeiras que não eram evangélicas, ela entrava naquele quarto e dizia para mim, você é uma mulher de fé. Cara, que fé é essa que tu tem? E eu aqui dentro de mim, nem eu sabia. Nem eu sabia. Porque quando Deus ele nos leva para certos lugares, Ele faz a gente descobrir coisas que existem dentro da gente, que nem a gente mesmo sabe. Ele começa a trabalhar uma fé de resistência, porque nem os dias maus e nem os dias bons poderão te arrancar da palma da mão do teu Deus. Muitas vezes eu coloco na mão de Deus, mas Deus não vai me responder no meu tempo, porque existe algo a ser trabalhado em mim, dentro de mim. Eu costumo dizer isso sempre. O meu Deus, Ele não trabalha no por acaso, Ele trabalha no propósito. Tudo para Deus existe um porquê. Tudo para Deus existe um propósito. Ele tem um alvo, um objetivo a ser alcançado. E naquela madrugada de sexto dia naquele hospital, eu estava os 6 dias sentada numa cadeira, tocando nos pés do Arthur e dizendo, eu declaro cura. Eu declaro cura. Naquela madrugada eu banhei as minhas mãos de azeite e eu bati um papo sério com o papai. E eu disse para ele, papai, na sola dos pés do meu filho tem todos os órgãos. Tem todos os órgãos representados na sola do pé. Eu sou profeta sobre ele como mãe, eu sou profeta sobre ele como pastora. E eu libero vida para o órgão doente. Eu libero vida para o órgão doente. Eu comecei a orar na madrugada assim, eu declaro cura. Mas o Senhor pode, então toca, Senhor. Querido, meu filho ficou fazendo drenagem. Botaram uma sonda horrorosa.
que eu me agoniava só de olhar para a cara dele, com aquilo entrando e só que entrava pelo nariz e ele não conseguia falar, ele não conseguia respirar. Aquilo para mim era uma tortura. A minha vontade era de arrancar aquilo. E tiraram tudo que ele tinha dentro do estômago. Sugaram tudo. Quando acabou, o médico falou, não tem mais nada para ser tirado. E nessa madrugada que eu orei, num dado momento do café da manhã, Arthur, do almoço, ele vomitou. E ele vomitou feijão. Foi do almoço? E ele vomitou feijão. E ele não estava se alimentando de nada nesses dias. Soro, suquinho. E quando ele vomitou feijão, por isso é que eu falo, guarda o teu coração quando você colocar na mão de Deus. Porque quando você coloca na mão de Deus, o inferno vai enviar os deles para roubar a tua fé. A certeza de que aquilo que você confiou na mão de Deus não vai acontecer. Vai ser tentada, ser roubada. E uma mulher chega para mim, uma enfermeira, e ela falou para mim assim, sinto muito em te dizer, as fezes já estão voltando para dentro do teu filho. Não tem mais jeito. Daqui a pouquinho vai começar a estar infecção generalizada e já era. Queridos, eu saí daquela sala e eu me encostei nos pisos do banheiro e eu vim escorrendo pelo piso do banheiro. E ali eu chorei. Naquele momento eu chorei. E de repente aquela enfermeira que não era cristã, ela entrou pelo banheiro e ela me segurou pelos braços e ela falou para mim assim, ei mulher de fé, põe em pé, o teu Deus pode. Na hora eu acabou, meu Deus pode. E eu voltei lá e eu falei para ela, é a cura, é agora que a cura começa a manifestar. E daqui a pouquinho o Arthur já tinha 7 dias sem ir ao banheiro, devido à brida. E o Arthur falou assim, mãe, eu quero ir ao banheiro. Eu falei, ó, eu quero ir ao banheiro. Eu falei, como? Queridos, eu devo ir ao hospital litros e litros de álcool, porque o meu Arthur, ele é chechelento. Né, meu amor? Você é chatinho, né, pastora Adri? É aquela coisinha. Querido, o bumbum dele é caseiro, não vai em qualquer lugar. É uma maravilha. E aí eu pegava álcool e passava nos pisos do banheiro para ele ver. Passava nos pisos do banheiro, passava no sanitário, passava em volta do sanitário. E aí ele sentava lá e eu ficava na porta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai fazer, em nome... Daqui a pouco ele abria a porta, olhava para mim e falava, e aí filho? Ele, não. Mas vai fazer. Quando nós abrimos a porta do banheiro, o povo de dentro da sala fazia assim, e aí? E aí o Arthur, aí todo mundo, E foi feito muitas vezes esse mesmo ato. Eu ia lá, passava e nada. Eu ia lá, passava e nada. Aí o Arthur só falava para mim assim, eu quero ir para minha casa. Eu falei, imagina o banheiro lá de casa, meu filho. Pensa, ó. Traz o banheiro de lá de casa para cá. Mentaliza. E ele, mãe, eu não consigo, eu preciso ir em casa. E cheguei para a enfermeira e falei, olha moça, meu filho tem o bumbum caseiro. Bora. E aí ela falava, mas ele não tá bom, como é que eu vou te liberar? E aí eu falei para ela assim, pede o médico para mandar. Gente, isso é normal, né? Não? Eu creio que muitos daqui tem bumbum caseiro. Viagem, tem que voltar correndo para casa porque não consegue. E aí eu falei para ela, olha, enfermeira, eu preciso ir embora. O meu filho precisa ir ao banheiro. E ela disse, eu não posso fazer nada, mas eu posso te dar um conselho. Olha Satanás aí de novo. Tá vendo aquele portão lá atrás? Pega o teu filho, faz uma fuga com ele.
pelo portão dos fundos. E eu olhei bem para a cara dela, eu falei: ei, eu sou mulher que vive princípios, tu não me conhece. Eu entrei pela porta da frente desse lugar e é pela essa porta que eu vou sair. E eu vou sair com meu filho e é pela essa porta. Aí ela: então tenta a sorte. Eu tento, sim. Vou na médica. E parti para a médica. Tô lá, falei: doutora Rosana, o Arthur, ele precisa ir em casa. Por quê, mãe? Porque ele quer ir no banheiro. E aqui ele não consegue. Aí ela falou assim: pois é, né, mãe? Mas ele está internado. Eu falei: ok, mas ele precisa ir no banheiro. E aí ela falou assim: mas eu falei: só não precisa falar mais nada. Peguei o Arthur, joguei uma blusa em cima da paradinha que ele estava lá no braço, botou um chapéu e liguei pro Leandro: pega a gente na saída. Saí pela porta da frente, Arthur entrou no carro, foi ao banheiro, e quando voltou, a doutora Rosana já estava me esperando e disse assim: e aí, mãe? Eu falei: foi top. E ela falou: tô assinando a alta do teu filho. Que ela te leva a experiências com Deus que você jamais vai viver sem ela. Então não abra mão da tua fé, porque a tua fé pode vacilar, mas o Deus que você serve não vacila. Talvez você colocou algo nas mãos de Deus que para você é quase impossível. Mas eu quero te dizer que no livro de Lucas, o meu Deus é Deus do impossível. O teu Deus é um Deus do impossível. Se nós formos ler a Bíblia, se nós formos avaliar a Bíblia, as maiores experiências vividas por homens de Deus na Bíblia foram quando eles conseguiram entregar e depositar na mão do Senhor e deixar na mão do Senhor, até que o Senhor cumprisse o propósito pelo qual Ele tinha chamado esse profeta, essa mulher, esse homem. Talvez eu tenha te colocado em situações que, ao seu ver, não vai dar em nada. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia. E o mais Ele fará. Olha que segredo maravilhoso nessa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Tão somente confia. Exercite a fé. Talvez você precise de uma coisa, mas a palavra ela vai dizer que o mais Ele fará. O teu Pai te ama, independente da dificuldade que você tem enfrentado. Talvez leve tempo. No período que eu estive com o Arthur naquele hospital, eu evangelizei uma mulher. E aquela mulher disse para mim: eu conheço o evangelho, mas eu estou meio lá, meio cá. Eu falei: é hora de você voltar. Deus me colocou aqui por sua causa, está na hora de tu voltar, hein? E aquela mulher disse: eu quero voltar para Jesus. E ela voltou para Jesus e no dia seguinte ela morreu. Não, minto. 15 dias, no dia seguinte ela foi para a UTI. Ela teve um derrame, um negócio lá do intestino, derrame mesmo, do intestino. E para a UTI, foi piorando e veio a óbito, mas morreu com Jesus. Então às vezes Deus leva a gente a lugares que no momento nós não vamos entender. Nós não vamos compreender. Parece que a nossa oração não está sendo ouvida e muito menos será atendida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite: confia no Senhor. Confia naquele a quem você entregou todas as coisas. Pastora, minha vida espiritual está um fiasco. Ei, espera. Confia no Senhor, Ele vai te dar resposta. Ai, o meu casamento está por um fio. Ei, confia no Senhor, Ele tem resposta. Meu filho está na droga. Ei, confia no Senhor. Mas muitas vezes, devido à nossa insegurança,
Nós somos seres humanos e às vezes a gente confia em pessoas que nos traem. E nós pegamos a traição do homem e transferimos para Deus como se Deus fosse homem. E aí daqui a pouquinho a gente vai lá e tira da mão de Deus. Eu falei para minha mãe assim, meu irmão foi do tráfico 40 anos. E eu falei para minha mãe assim, mãe, põe na mão de Deus e deixa lá. Só que quando a chapa esquentava, ela ia lá e dava um jeitinho dela de manobrar a situação. E eu sempre falando, deixa lá, Deus vai dar uma resposta. Deixa lá, Deus vai dar uma resposta. Paulo caía, ia preso, ela pagava a fiança. Paulo caía, ia preso, ela pagava advogado para tirar. Eu falei, Deus nunca vai fazer nada. Porque você não depositou nele. Você não descansou nele. Você está fazendo do teu jeito. Você só ora para dizer que está orando. Mas confiar naquele a quem você ora, você não tem confiado. Nós criamos uma liturgia de chegar ali, fazer algo. Mas quando nós levantamos ali, nós esquecemos que entregamos na mão de Deus. E nós vamos começar a tentar dar jeitinhos. E eu lembro que, num certo momento, ela precisou tomar uma decisão, porque um anjo se apresentou para ela e falou com ela que ela precisava tomar uma decisão. E nesse momento, querido, pensa numa velhinha baixinha que andava para lá, como é que ela não criou um buraco no chão? Porque o anjo falou para ela, você não pode pedir por misericórdia pelo Paulo. Você vai entregar na minha mão dessa vez, mas você vai deixar nas minhas. E assim ela decidiu fazer. E para a glória do nome do Senhor Jesus, o meu irmão está limpo já tem 3 anos. Mora dentro de uma favela e liga para mim e fala, maninha, eu não quero isso nunca mais na minha vida. Tenho oportunidade, mas eu digo não todos os dias. A diferença não é colocar na mão de Deus. A diferença é descansar no Senhor. Deleitar no Senhor, até que Ele cumpra o propósito pelo qual Ele tem para cumprir. É entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Porque entregar o caminho ao Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas eu vou viver do meu jeito. Aí eu entrego meu filho ao Senhor, mas Deus tem que ser feito assim, 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 assim. Ele é o meu bebê, Jesus. Nós queremos ensinar a Deus como trabalhar. Sabe? E Deus não precisa ser ensinado, porque Ele tem o suficiente para nos ensinar. Ele quer nos ensinar todos os dias. Então, se tem um desafio aí na sua vida, creia que Deus quer trabalhar algo novo. Creia que uma fé nova vai ser levantada dentro de você. Uma experiência nova vai ser contada na tua boca como milagre. Nós usamos a frase que Deus só prova aquele a quem Ele quer aprovar. Deus não prova ninguém que Ele não queira provar. E a palavra que eu quero deixar para o teu coração nessa noite. Entrega no Senhor, sim. É a nossa função entregar ao Senhor. Mas confia nele. Pastora, mas está vindo o vento. Confia nele. Senhor, está vindo a tempestade, mas confia nele. Eu falei com uma pessoa hoje pela manhã e ela falou, mas pastor, eu não sei se eu consigo vencer. Eu falei, morra lutando. Mas não desista. Lute até que você não tenha forças. Mas não desista de lutar. Ela disse, eu sei que eu tenho chamado. Eu sei que eu tenho propósito. Mas... Eu falei, querida, o mas Deus fará. Apenas entenda que a obra que Ele começou é uma obra perfeita.
Mas o fato de ser perfeita não quer dizer que ao se entregar no Senhor não haveria obstáculos, não haveria empecilhos, não haveria dificuldade. Não, pelo contrário, os obstáculos é para te alimentar, para alimentar a tua fé, para alimentar a tua convicção. As dificuldades, ela vem para te alinhar naquilo que Deus quer que você seja alinhado. Não é para te matar. Houve momentos da minha vida, e eu não vou contar o momento da minha vida, pode ficar tranquilo, que eu disse para o Senhor: Senhor, eu não sei se eu aguento passar por uma situação como essa. E eu vou dizer para você que eu passei por uma situação que eu coloquei na mão do Senhor tem 10 anos. Se você me perguntar: pastora, a senhora sabe como sobreviveu? Eu vou dizer não. Eu não sei como eu sobrevivi. A única coisa que eu sei é que eu depositei nas mãos do Senhor tem 10 anos. E hoje eu comecei a ouvir os burburinhos dos milagres. Pastora, mas são 10 anos, querido. Melhor não é começar, melhor é o final. Começo é bênção, mas o final daquele que persistiu, insistiu e manteve a fé, o milagre que Ele tem para derramar sobre aqueles que confiaram. Então não esmoreça, não vacile. A Bíblia vai dizer: aquele que tem pouca fé, peça ao Senhor que Ele dá deliberadamente. Pastora, mas a minha fé é tão pequenininha. Ei, o teu pai tem fé para acrescentar em ti. Você pode crer até que o teu milagre aconteça. Continue entregando na mão de Deus e dizendo: Senhor, eu depositei nas tuas mãos e eu confio em ti. Eu descanso em ti. Minha alma muitas vezes quer se agitar, mas minha alma e eu confiamos em ti, Senhor. E o Senhor vai fazer, porque eu sei que o Senhor é um Deus que faz. Porque a palavra diz, eu oro muito a palavra, que Ele satisfará os desejos dos nossos corações. É prazer de Deus realizar a tua necessidade. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou o teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele ministrou algo em ti. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Talvez você está, assim como muitas pessoas, está dizendo: Senhor, me falta fé. A minha fé, Senhor, me faz tirar essa... Mas nessa noite eu quero pedir para que o Senhor acrescente fé no meu coração. Pai, eu bem sei que o Senhor vive e reina para todo sempre. Eu bem sei que a tua palavra, como diz no livro de Isaías, ela é zelada pelo Senhor de noite até que ela se cumpra. Pai, que cada um dos teus filhos sejam avivados na sua fé, sejam avivados na sua convicção de que ainda que o céu, Senhor, escureça, ainda que a terra trema, ainda que haja, Senhor, coisas sobrenaturais, a fé jamais será abalada. Senhor, alinha os nossos olhos com o centro da tua vontade. Trabalha na nossa fé e na nossa convicção, Senhor, porque nós queremos crer de forma inabalável no Deus que servimos. Senhor, eu te peço que se tem faltado fé nessa noite, Senhor, que assim como a tua palavra diz, que a fé comece a se manifestar em nós, Pai. Que a fé venha, Senhor, se manifesta nas nossas vidas. Para que, Senhor, nós possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?